E na última semana, o São Lucas Hospital Center realizou a primeira cirurgia ortopédica com a utilização do braço robótico Meico. E quem traz mais informações sobre a cirurgia é o nosso repórter Silvio Matos. O São Lucas Hospital Center adquiriu o Meico Smart Robotics, um dos sistemas mais avançados do mundo para cirurgia ortopédica. O equipamento está presente em apenas 3 cidades do sul do Brasil: Curitiba, Porto Alegre e agora Cascavel, que realizou a primeira operação com suporte da tecnologia em um paciente de 67 anos de idade. Todo procedimento ele é controlado pelo cirurgião. Então esse mito de que o robô também vai fazer a cirurgia sozinho, isso não existe, né? Ele é mais também, além de um sistema robótico, ele é um auxiliador de que aquela prótese ela vai ser o ideal para aquele tipo de paciente. Uma coisa muito interessante é ao final da cirurgia, a gente consegue fazer todos os tipos de teste com mais fidedignos, digamos assim, que o paciente possa também ter aquela prótese individualizada, especial para aquele tipo de paciente e ter uma evolução, uma durabilidade maior desse tipo de prótese. A cirurgia ortopédica assistida por braço robótico começa aqui, no centro de imagens. Por meio da tomografia computadorizada, é realizado um exame com protocolos técnicos específicos. Após isso, as imagens são enviadas para processamento nos Estados Unidos. Retornando ao Brasil, os dados são carregados no Meico, que agora conhece a anatomia única do paciente, possibilitando a precisão milimétrica, neste caso para a prótese de substituição de joelho. Conforme o fabricante, em casos como o do primeiro paciente a passar pela cirurgia em Cascavel, o Meico permite que os cirurgiões tenham uma experiência cirúrgica mais previsível e com maior exatidão, devido à combinação de técnicas, com a inclusão de imagens em 3D. Em estudos clínicos, a tecnologia demonstrou o potencial para os pacientes sentirem, por exemplo, menos dor e necessidade de fisioterapia hospitalar, além da redução do tempo de internação, melhor flexão do joelho e maior proteção dos tecidos moles em comparação aos métodos manuais. Eles dão uma segurança de você estar com o tamanho correto, você estar com a angulação correta, você estar com o tamanho da prótese, comprimento de membro, angulação de membro, tudo perfeito. Mesmo nos casos mais difíceis, né? Que às vezes sem o robô a gente tem dificuldade em fazer, né? Tem casos que são muito complicados, né? O robô te dá toda essa segurança aí de que você está fazendo perfeito. Isso é um avanço tecnológico muito grande aqui para Cascavel, para a região, né? É um avanço na ortopedia, esse tipo de cirurgia. É um ambiente novo, é uma tecnologia nova, né? Estamos com uma expectativa muito boa tanto para o procedimento como para o paciente, né? Que vai ter um ganho muito grande com essa cirurgia dele. A preparação para a primeira cirurgia envolveu equipes médicas, de enfermagem, engenharia clínica, administração e ainda times da empresa Stryker, desenvolvedora do Meico. Todos os nossos cirurgiões estão muito preparados, né? O Eduardo vai fazer a primeira cirurgia hoje, ele já fez outras cirurgias com esse robô fora de Cascavel, ele fez o curso, está 100% preparado. Então isso nos dá uma tranquilidade também. E claro, a busca dessas inovações, dessas novas tecnologias, faz parte do DNA do Hospital São Lucas. Nós temos todo um estudo em cima, a gente também se prepara com cursos, né? Hoje o hospital ele disponibiliza cursos para que a gente aprenda a tecnologia, porque não é só o médico. Quem está pro lado de fora da cirurgia, então deu um problema no equipamento, a gente tem que estar ali disponível e saber o que está acontecendo. Esse momento que está acontecendo, ele já vem de um desenvolvimento de aproximadamente 30 dias, treinando o número de pessoas hoje. Estamos com 17 pessoas envolvidas dentro do processo, em todas as fases, né? O pessoal de auxiliar de sala, o pessoal de tecnologia da imagem, que faz todo o preparo, que faz toda a captação dessa imagem, o pessoal de preparo do material em si, a equipe anestésica, a equipe de centro cirúrgico e o pós-operatório, para que o paciente tenha o sucesso terapêutico que a gente busca e a segurança em todo o procedimento. Obrigada, Silvio. E agora nós vamos falar sobre um assunto bem importante, a saúde ocular. E deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe como identificar uma emergência oftalmológica e quando é indispensável procurar o pronto-socorro?
Para esclarecer essa dúvida e muitas outras, eu converso hoje com o oftalmologista Dr. Ramon Halal e com a residente em oftalmologia do São Lucas Hospital Center, doutora Bruna Jelinski, que vão nos orientar sobre os principais sinais de alerta e os cuidados necessários diante dessas situações. Olá, doutores, sejam bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre emergências oftalmológicas. Dr. Ramon, começa explicando pra gente, então, o que configura, o que caracteriza uma emergência oftalmológica. Gabriele, obrigado pelo convite. Então, tradicionalmente, emergências oftalmológicas seriam situações de intensa dor ocular ou de baixa visão súbita. Porém, é muito difícil, pelo sintoma apenas, a gente caracterizar uma emergência oftalmológica. Às vezes o paciente tem uma mosca volante, que para algumas pessoas é uma situação rotineira, enxergar um pontinho preto. Pode ser o início de um descolamento de retina. Então, a emergência no oftalmo, é difícil a gente dizer ao certo o que seria uma emergência, né? Aquele paciente que tem apenas um olho, né, funcionante, que está sentindo uma discreta perda de visão, isso talvez fosse algo importante. Então, a gente está aqui à disposição para esclarecer as dúvidas das pessoas e sempre dizer que se o paciente está com dor, se a visão caiu, é importante ele procurar, né, o atendimento oftalmológico o quanto antes. Porque às vezes uma queixa aparentemente boba, né, pode se tornar uma perda irreparável para a visão desse olho. Então, nós temos uma diferença entre a emergência de um pronto atendimento, que a gente é mais popularmente conhecido. Na oftalmologia é um pouquinho diferente isso, né, doutor? Então, o doutor poderia dar um exemplo, talvez, pra gente, dessa diferenciação de que quando o pessoal busca o pronto-socorro de uma queixa tradicional e quando na oftalmologia também é diferente? Eu creio que a principal causa de procura no nosso pronto atendimento aqui no São Lucas seja corpo estranho, né? Isso, um corpo estranho. Que a parte anterior do nosso olho, ela é muito inervada, é a parte mais inervada do corpo inteiro, né? A córnea, que é a parte anterior do nosso olho, ela é 400 vezes mais inervada que a pele. Então, uma mínima fagulha, um corpo estranho que cai ali, já causa intenso desconforto. E o paciente não consegue piscar, lacrimeja, e geralmente ele procura o pronto-socorro por essa queixa de dor e tudo mais. Que é uma coisa simples de ser retirada, mas que, se não realizada dentro de 48 horas, pode virar uma infecção, um problema maior. Isso é bem bacana, a gente já vai falar sobre isso também. Então, doutora Bruna, essa é uma das principais queixas, essa questão do corpo estranho. Mas dentro de corpo estranho a gente tem uma ampla, um termo muito amplo também. No dia a dia, o que vocês percebem, então, de atendimento, o que chega tanto no adulto quanto no infantil também pode acontecer, né, doutora? Então, explica um pouquinho pra gente. Então, assim, aqui no São Lucas, o pronto-socorro oftalmológico atende bastante demanda de corpo estranho, devido à solda, então fagulha de ferro é muito comum. Às vezes chega o final de semana, eles vão fazer alguma atividade de jardinagem, sem o óculos de proteção, voa algum corpo estranho no olho, isso é bem comum. Também outra coisa que é comum além do corpo estranho é a queimadura química. Às vezes mexem com planta, não higienizam a mão da forma correta, levam no olho e acaba irritando bastante. Olha só, então pode chegar o paciente nessa situação e que é importante também procurar um atendimento mais rápido, né? A gente tem essa questão de tempo, que eu acho que surge uma dúvida também, né? Depois eu procuro, depois eu vejo, quando então buscar? O doutor comentou sobre essa questão da dor, do incômodo, que é muito importante, a partir do momento que o paciente já sente isso, já é importante procurar, mas no caso de algo mais imediato, assim como a questão do corpo estranho, qualquer questão de tempo que esse paciente tem para buscar um pronto-socorro, doutor? O problema, como o doutor já tinha dito, dói muito, incomoda muito. E às vezes o paciente procura a gente não com algo assim que é extremamente urgente, mas o fato desse desconforto que o paciente apresenta já gera um medo nele, né? Meu Deus, meu olho. Então eles chegam lá, a gente geralmente consegue resolver na grande maioria dos problemas, acalma o paciente, vê se precisa solicitar algum retorno depois. Mas em relação a isso. Como o São Lucas é um hospital referência para toda a região, ocorre frequentemente o paciente numa cidade vizinha
que percebeu que entrou um corpo estranho. Dá para ver, às vezes, até a olho nu, né, um corpo estranho. Aí o que ele fez? Ele tentou tirar com cotonete, aí ele procurou um outro local onde não tinha oftalmologista. Aí depois de 6 horas ele chega aqui, né? Depois desse desgaste todo. Então é importante a gente deixar isso bem claro, que nós temos um pronto atendimento oftalmológico aqui, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso alguém esteja, né, com uma emergência ocular, que considere uma emergência, pode nos procurar, que o paciente, após uma triagem, ou por parte do pessoal da pediatria ou da clínica médica, então ocorre essa triagem, primeiramente, vai acionar a oftalmologia. Ai, que bacana. Então, só pra gente esclarecendo, ele passa pelo pronto-socorro tradicional, com clínico geral, e aí, então, é acionado o time para que ele seja atendido. Nessa lógica, mais ou menos, dos atendimentos. Ele é atendido ou pela parte da pediatria, que a gente atende muita criança também, ou pela parte da clínica, e então, né, se for de fato uma queixa oftalmológica, eles ligam pra gente. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão da pediatria, também surge bastante alguns casos comuns e incomuns, né? Porque quando a gente fala de criança, é questão de brinquedo, de contato, como a doutora falou. Então, também tem um padrão de atendimento, geralmente, que pode acontecer, que vocês esperam quando chega na pediatria? Sim. A pediatria acontece de mais variados casos, né? Recentemente, um caso bem, né, que a gente não vai esquecer, né, Bruna? Foi uma criança que foi 7, 8 anos, que foi mordida no rosto por um cachorro. E foi uma mordida bem forte, mordeu a nuca e tudo mais, mas acometeu muito a região da pálpebra. Então, o paciente estava com um sangramento muito grande palpebral, difícil a gente avaliar, né? O paciente com dor, né, chorando. Como que estava o globo ocular, mas felizmente não tinha acometido o globo, né? Acometeu só a pálpebra, embora tenha machucado bastante. E aí a gente já deixou essa criança em jejum, foi à noite, e no outro dia cedinho, nosso oculoplástico já fez uma sutura palpebral bem grande, né? Foi um procedimento bem grande, e reconstruiu toda a anatomia do olho dessa criança, e o resultado estético ficou maravilhoso. Isso aí, então tem também esse tipo de atendimento que chama atenção, né? Muitas vezes a população não entende tudo que está por trás, mas um caso como esse que pode acontecer no dia a dia, então é importante também levar essa informação para quem está em casa assistindo, sabendo que pode também procurar. E doutora, falando um pouquinho sobre essa questão dos atendimentos, então de modo geral, quando o paciente chega, ele faz essa triagem, depois passa para o oftalmologista, são feitos alguns exames, como que é feita essa avaliação, então, no caso de emergência? Então, assim, da parte oftalmológica, né, o médico clínico geral ou o médico pediatra entra em contato com a gente vem até o hospital e avalia o paciente. Vai ver como que é essa dor que o paciente está sentindo, o que causou isso, se teve algum trauma, se ele se expôs a alguma substância que pode ter irritado esse olho, se tem alguma secreção, se teve uma batida ali naquele olho. Nesse primeiro atendimento, a gente já vai contextualizando. Depois a gente passa para a lâmpada Defenda. E geralmente é esse o exame que a gente faz. E é isso que diferencia o pronto-socorro oftalmológico do pronto-socorro geral. Porque no pronto-socorro oftalmológico a gente tem alguns equipamentos que permitem um melhor exame para fazer ali no paciente, sabe? Então aqui a gente tem essa lâmpada e a gente consegue ter um maior conhecimento ali do que está cometendo o paciente. Quando a gente fala sobre essa questão do olho, é algo muito sensível, né, doutora? É algo delicado, afeta diariamente, né, a nossa vida, e é algo que a gente muitas vezes não tem esse costume e cuidado, né? Não se leva só quando de fato acontece uma situação como essa. E, doutor, de maneira geral, assim, pra gente falar sobre os cuidados que a gente pode ter, quais são as recomendações? Então, a doutora comentou sobre a questão do corpo estranho, que é algo muito comum, então os equipamentos de proteção são importantes, mas existem outras formas também da gente prevenir essa exposição para que não se torne uma emergência? Os equipamentos de proteção são fundamentais. Algo que acontece muito também é um motoqueiro com a viseira aberta, bate um inseto, alguma coisa no olho. Olha só, isso é verdade. Diversas coisas que a gente faz que talvez tivesse ter um óculos de proteção
que a gente não utiliza, né? E assim, em relação à prevenção, né, além da prevenção de acidentes, claro que manter a nossa saúde como um todo em dia evita emergências, né, oculares. O paciente que tem um diabetes descontrolado, uma hipertensão descontrolada, ele tem um risco aumentado de ter eventos vasculares no olho, né, que vão levar a uma emergência oftalmológica, uma oclusão venosa, um descolamento de retina. Então, esses pacientes que não estão com a saúde, né, do corpo, do organismo em dia, eles têm, obviamente, um risco aumentado de ter problemas oculares. Então, falando sobre prevenção, manter nossa saúde em dia, talvez seja o mais importante. E, doutor, corre o risco, muitas vezes, desse paciente, quando não tratado, levar a um quadro de cegueira? Como que funciona isso? Também desencadear outras doenças que muitas vezes o paciente não tinha? No caso de tanto de um corpo estranho ou quanto de essa questão da diabetes, da hipertensão, a doutora pode começar e a doutora pode complementar também sobre isso? Não, com certeza, esses acidentes, esses outros eventos, eles acabam desencadeando uma série de outros eventos, né? Então, um corpo estranho, não tratado, pode levar a uma infecção ocular. Essa infecção pode aumentar a pressão do olho, o paciente fazer o que a gente chama de glaucoma secundário, então a pressão do olho aumentar em decorrência disso. A pressão do olho aumentando, aumenta o risco de outros problemas oculares. Então vira uma bola de neve, por isso que a gente tem que fazer esse atendimento rápido e eficaz. Isso é bem importante. Outra coisa, só para complementar, que eu acho importante, é que a gente tem muitos pacientes que são usuários de lente de contato. Então, eu acho que para esses pacientes é importante que sejam passadas devidas orientações. Porque, pegando um gancho que o doutor falou, infecção ocular, a lente de contato pode gerar uma infecção ocular ali por mau uso, má higienização, às vezes uso prolongado, às vezes a pessoa acaba dormindo com as lentes, e isso pode gerar grandes complicações no olho, que pode levar até a transplante, né? Isso, é bem importante fazer esse alerta. Eu acho que outra causa também que chega muito, que gera bastante dúvida, é a tal da conjuntivite, né? E eu acho que isso também é algo que o pessoal, é algo meio imediato, né? Acontece muitas vezes de um dia para o outro, foi dormir, acordou, e muitas vezes busca o pronto-socorro também, sem saber se é ou se não é. A doutora poderia falar um pouquinho mais sobre esse tipo de situação? A gente pega, esses casos são mais comuns também a gente pegar em criança. Então, o que acontece? Geralmente, as conjuntivites, de grande maioria, são virais. Então, elas têm um tempo autolimitado, que elas vão ficar ali no olhinho do paciente. Então, em torno de 7 a 14 dias, é normal o paciente ficar com o olho premiado, vai coçar, é normal ficar com um pouquinho de secreção. Então, isso até poderia ser orientado lá na clínica médica, antes de chegar pelo paciente, antes de chegar pra gente, os profissionais da oftalmologia. Porque às vezes acaba assustando, né? Mas aí a gente orienta os pacientes, explica, passa lá os colírios que a gente acha necessário e explica para o paciente que realmente demora um pouco para melhorar. Tem pessoas que vão melhorar em 3 dias, tem outras pessoas que vão ficar ali 1 semana com o olho mais irritado. Diferentemente dos casos de conjuntivite que tem alguma secreção mais purulenta, daí isso a gente já precisa ter um cuidado um pouco maior. E de modo geral, os tratamentos são clínicos mesmo, para essas condições, assim, não precisa de uma intervenção cirúrgica, ou tem casos que realmente o doutor vai precisar, como no caso desse paciente infantil que o doutor citou. De maneira geral, o manejo da conjuntivite ele é clínico, mas o termo conjuntivite, ele significa apenas a inflamação da conjuntiva do olho, né? Independente da etiologia, independente da causa. Então, essa conjuntivite, como a Bruna falou, na maioria dos casos que procura o pronto atendimento, ela é viral. Mas ela pode ser uma conjuntivite bacteriana, pode ser uma conjuntivite alérgica, pode ser uma conjuntivite química, né? Caiu algo irritante no olho, fez uma inflamação ali. É importante a gente diferenciar as causas, tanto para o tratamento quanto para orientar a pessoa, né? Não necessariamente ela está com uma conjuntivite viral, que precise ser afastada do trabalho. Justamente, acho que surge essa dúvida. Não necessariamente. Né? Às vezes é uma conjuntivite química, conjuntivite alérgica, que tu não transmite para os outros, né? Porém, há conjuntivites bacterianas e conjuntivites virais que complicam. Que o olho, além de ficar muito inflamado, ele desenvolve algumas membranas, né? E essas membranas precisam ser retiradas
a cada 2, 3 dias no consultório para ocorrer a melhora de fato da situação. Então, sim, a maioria resolve-se espontaneamente, mas a gente avalia o paciente e absorve esse paciente, né, no São Lucas, no Hospital de Olhos, dependendo da situação. Alguns pacientes precisam de um acompanhamento, sim, de uma conjuntivite. Mas olha só que interessante, muitas vezes a gente pensa que é algo simples, mas que também precisa dessa atenção. E falando justamente sobre esse manejo, esse tratamento, muitas vezes no caso de emergências ali, como a doutora diz, de corpo estranho, vai a família, como o doutor falou, tentar retirar, tentar ajudar, mas muitas vezes pode acabar atrapalhando esse paciente. Então, em casos de contaminação por produtos químicos, o que deve ser feito, gente? Pode passar, né? Tem que molhar, tem que lavar esse olho, tem que tentar tirar em casa, procura de imediato um pronto-socorro, porque acho que isso também, essa condução da situação é algo que surge muitas dúvidas. Acho que o doutor pode começar, a doutora Bruna também pode complementar. Falando primeiro de corpo estranho, uma vez que visualiza-se o corpo estranho, o ideal, claro, é não tirar, não tentar tirar. E, geralmente essa tentativa é ineficaz, né? Porque o corpo estranho, quando ele atinge a córnea, ele acaba grudando na córnea. Então as pessoas tentam tirar com cotonete e tal, acaba só machucando um pouco mais. Geralmente a gente faz esse procedimento, um colírio anestésico, com uma pequena agulha, e a gente consegue retirá-lo. Ele não sai com soro, não sai com cotonete. Até mesmo a própria mão, né? A pessoa vai esfregando. Exato. Naturalmente você vai A gente faz tudo que não deve ser feito, né? E pode machucar ainda mais, né, doutora? Machuca ainda mais, com certeza. No caso dessas outras situações de contato, quais seriam, então, a forma A indicação é lavar abundantemente durante 15 a 20 minutos com água corrente mesmo. Toquei em alguma planta, levei a mão lá no olho, nossa, começou a arder muito. Lava. E já vai procurando atendimento médico. Então isso é bem importante. Então também tem evitar também aqueles remedinhos caseiros, né? E lá pingou não sei o quê. Vai lá colocar um leite no olho. Tem muito caso, né? Óleo. Ou às vezes algum chá de uma erva, não sei o quê. Isso daí não é muito recomendado. Pode piorar essa Pode piorar e pode piorar bastante. A gente tem muito essa questão cultural, né, doutora, de tentar solucionar tudo em casa, mas o melhor é procurar um atendimento disso. Mas é bem como a Bruna falou, a queimadura química, né, por algum produto de limpeza, enfim. Isso o paciente pode fazer antes mesmo de procurar o hospital, que é lavar abundantemente o olho com soro, se não tiver soro, com água corrente, com o que tiver. O importante é lavar rápido e por esse período, 15 a 20 minutos. E aí, aí depois sim ele procura o atendimento. Então isso ele deve fazer em casa, até mesmo antes de procurar o hospital. Isso é bem bacana. E agora falando um pouquinho sobre a residência, a doutora é residente de oftalmologia, isso é bem bacana, né, doutora? Esse contato que os futuros profissionais, especialistas da área já têm também em diversas áreas, tanto na parte clínica quanto de emergência. A doutora poderia falar um pouquinho sobre essa experiência também? A doutora está no primeiro ano, né, finalizando ali o primeiro ano. Então conta como que é esse contato também com diversas áreas e diversos tipos de queixa também dos pacientes. Na verdade, eu acho que complementa, né? A gente atende muito no ambulatório durante a manhã e a tarde, mas são queixas diferentes que a gente percebe, né? Que aqui são coisas mais imediatas que a gente pega. No ambulatório é muito difícil a gente pegar um caso de corpo estranho. Então, esse tipo de... a residência proporcionar isso pra gente, a gente acaba ampliando a nossa gama de conhecimento, de prática, né? E também a gente sempre está discutindo os casos que chegam, o Dr. Ramon sempre nos orienta o que deve ser feito, até casos simples, que às vezes gera dúvida na gente mesmo. Por exemplo, o paciente está lá com uma queixa de baixa visão. Baixa visão pode ser muita coisa, né? Pode ser um olho seco, mas pode ser uma oclusão numa artéria central da retina. Então, pode ser muito simples de ser resolvido, como pode gerar perda irreversível na visão. Então, eu acho que isso complementa muito aqui o nosso programa de residência. Isso é bem bacana, doutor, justamente o doutor está sempre acompanhando os residentes nesse processo, né? Que eu acho que também é outra dúvida, o pessoal que chega para ser atendido e não entende muitas vezes quando que é o residente, mas esse paciente ele vai ser visto mais de uma vez, justamente, a gente tá sempre né? junto, com certeza. E bem como eu te disse, a gente absorve esse paciente, né? Se esse paciente chega na madrugada, né?
com um problema que não possa ser resolvido aqui, esse paciente no outro dia, né, já vai ser agendado com um oftalmologista específico, né, do problema dele, para ser resolvida a situação. Então, claro, tem muitos exames complementares, procedimentos grandes que a gente não consegue fazer aqui, né? E aí esse paciente é referenciado para onde consiga ser feito isso no mesmo momento. Isso é bem importante, essa parceria, justamente, né? Até Exato. pela localização aqui próximo do São Lucas, o Hospital dos Olhos. Então, é uma parceria muito consolidada, eu diria, e justamente com a residência traz todo esse preparo para os profissionais e, consequentemente, para a nossa população, né? Então, de modo geral, para a gente encerrar nossa conversa, que eu acho que trouxe muitos esclarecimentos para a população, o doutor gostaria de deixar um conselho, uma dica para a saúde dos olhos da nossa população? Doutora, também, fica à vontade. Eu creio que, como a gente comentou, né, o ideal é a gente tentar prevenir acidentes, complicações. Não sendo possível, né, o paciente está com dor, acontecer um evento diferente, procurar, assim que possível, o pronto atendimento aqui do Hospital São Lucas, que a gente tem sim um pronto atendimento oftalmológico que funciona em tempo integral. E se não conseguirmos resolver naquele momento, né, o que é a grande minoria dos casos, esse paciente vai ser referenciado para o hospital de olhos e a gente vai resolver assim que possível. Ele vai ser orientado sobre o que ele tem e o que ele precisa fazer para resolver. Perfeito. Doutora, por favor. Só complementando o que o Dr. Ramon falou, então se o paciente apresentar uma perda visual súbita ou progressiva, que está até 2 horas atrás estava enxergando bem, agora estou percebendo que a visão está diminuindo, ou então muita dor no olho, às vezes hiperemia bem expressiva em um olho apenas, a gente recomenda que sim, procure o atendimento oftalmológico aqui no São Lucas, no pronto-socorro, e não espere que vai melhorar sozinho, porque às vezes esse tempo que você fica esperando que melhore pode causar repercussões aí negativas para a visão, né? Para o resto da vida. Cada vez mais a gente vê que quando se fala de saúde, realmente é isso, doutor. O tempo é valioso e é muito importante a gente levar essas informações. Muito obrigada, doutor Ramon. Muito obrigada, doutora Bruna. Fica sempre o convite aqui para vir mais vezes. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!